Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho sobre essa infinidade de informações que existem a respeito da epigenética, né? Ela começou a ser aí, digamos que, analisada, pesquisada, mais ou menos no ano de 1940, e ainda está muito cru, né? Muito crua, baseado na imensidão de informações que tem para descobrir a respeito do ser humano. E principalmente em relação a curas, em relação à qualidade de vida melhorada, em relação a uma longevidade com saúde, uma melhor longevidade, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre epigenética, espiritualidade e qualidade de vida. Esqueçam aqui o trabalho, eu coloquei algumas coisas, mas não vai dar tempo da gente ver essa parte também de qualidade de vida no trabalho. Por que eu defini esse tema para falar? Esse tema é um tema novo, eu confesso que eu fui aprendendo conforme eu fui pesquisando. Só que eu achei que ele tem total ligação com partes que nós vimos da neurociência e baseado no nosso autoconhecimento. Porque uma das partes primordiais do autoconhecimento é eu conhecer como eu funciono, como nós funcionamos por dentro. E muitas vezes, infelizmente, nós não conhecemos muitas coisas a respeito da nossa biologia, né? Então, a gente vai acessar. Por quê? Porque quando a gente fala em neurociência, a gente consegue... Eu queria que vocês fossem visualizando assim comigo, tá? A gente fala de neurociência, a gente começa a analisar células dentro do cérebro que se comunicam para que toda a nossa existência venha acontecer da melhor forma, com assertividade, sem doenças mentais, sem transtornos, com um corpo saudável e tudo mais. Quando a gente fala em epigenética, a gente vai além, a gente vai na formação da primeira célula do nosso corpo, que vem lá do zigoto, e a gente vai ver daqui a pouco. E essa mesma célulazinha, ela começa a se desmembrar, modificar, alterar, e vai criando todas as células do nosso corpo, vai criando os nossos órgãos, e vai constituindo esse ser que sou eu, esse ser que é você. Então, a epigenética, por que eu escolhi o objetivo? O objetivo foi ampliar um pouco do meu autoconhecimento e também levar um pouco mais de conhecimento para os colegas, né? Eu sei que é um assunto novo para alguns, pode ser que outros conheçam, mas se não conhecerem, vamos aprofundar juntos aqui. Então, é o objetivo conhecer um pouco mais e principalmente nos inspirar nessa epigenética, desse conhecimento, para que a gente possa mudar o nosso estilo de vida, para que a gente possa alterar a nossa mentalidade, transformar nossos pensamentos, transformar hábitos, entender o que é saudável para nós, entender o que não é saudável, entender o que nós temos autonomia de interferir sobre a nossa própria biologia e também entender aquilo que nós não temos autonomia para interferir, né? E aí também a espiritualidade, por quê? Porque a espiritualidade, ela se conecta, ela intervém na epigenética. Se eu sou uma pessoa que cultivo, pratico essa espiritualidade, eu vou ter muitas facilidades de lidar com as questões da vida. Eu vou ter muita facilidade de repente, tropeçar, cair, me levantar e começar a minha jornada. Então, ela ajuda muito. E aí eu vou trazer para vocês que ela acabou se tornando algo efetivo para a Organização Mundial da Saúde. A importância dela e a eficácia também nos tratamentos. E tudo isso vai impactar na qualidade de vida. Eu me conheço, eu uso a espiritualidade e eu acabo resultando aí num modo melhor de viver, né? O que mais? Vamos, deixa eu ir para o próximo slide, deixa eu ver se vai passar. Tá bom. Então, aqui eu coloquei essa figura lá em cima, gente, é interessante, porque tem a célula, no meio dessa célula tem o núcleo, dentro desse núcleo tem esse cromossomo, que é esse xizinho, vou chamar desse xizinho, esse cromossomo. E esse cromossomo, quando ele é totalmente desenrolado, a gente tem dentro dele aí a nossa
o nosso DNA, a nossa sequência numérica, o DNA que a gente recebe dos nossos pais, né? E é engraçado que até hoje a gente ouve falar, muitas pessoas falam assim, mas como foi a minha mãe? Então, eu tenho grande probabilidade de herdar algumas coisas que ela viveu na vida, principalmente a questão patológica, né? Mas não é bem assim. Então, aqui a gente entra nessa parte da biologia, uma qualidade de vida, tá aqui, e essa parte de longevidade com saúde, envelhecer da melhor forma, porque hoje talvez a gente não pense nisso, mas eu já estou nos 45, eu mudei muito a minha forma de ver quando eu fui estudar um pouquinho de epigenética. Refrigerante, por exemplo, é uma coisa que eu excluí praticamente do meu cardápio. E aí eu aprendi outras coisas que depois no finalzinho eu vou passar para vocês, que faz parte também para ampliar a nossa longevidade, melhorar a nossa longevidade, tá? O objetivo eu falei, o problema, por que eu também escolhi esse tema? Porque nós vivenciamos, quem é que não conhece alguém que já teve transtorno, alguém que passa por problema de ansiedade, depressão, ou que nós mesmos já vivenciamos isso. Eu mesmo, fazendo atendimento terapêutico, eu vivenciei um momento de ansiedade no qual o meu corpo reagiu de modo que eu não tive controle sobre ele. Eu só lembrei da frase que eu ensinava para o pessoal, calma, é só uma crise, isso não vai te matar, respira, faz a parte da meditação, respira porque vai passar, né? Não evite estar com a sociedade, não evite se expor, faça mesmo sentido tudo isso. E aí, exatamente devido a esse estresse, a depressão, toda essa influência negativa que a gente recebe aí do ambiente externo, que a gente recebe dos nossos pais, que a gente recebe da nossa infância, os traumas vivenciados, as experiências negativas, tudo isso contribui para a nossa construção. Então, eu carrego comigo toda uma bagagem, eu carrego comigo toda uma história. E essa história, ela pode facilitar ou me prejudicar para chegar até onde eu quero. Essa história que eu carrego, ela pode contar para mim mesma um monte de histórias que fazem eu me sentir muitas vezes com a pessoa que não tem capacidade, potencialidade, e que eu venha aí expor, de repente, uma síndrome de impostora que muitas vezes a gente tem. Mas eu não vou porque eu não vou conseguir. Eu não vou fazer apresentação lá nas práticas colaborativas porque eu fico nervosa, porque eu não me... Não, são exposições que nós precisamos nos colocar, né? Então, esses são os problemas que eu identifiquei e quis trazer para nós. A hipótese é o seguinte, quando você começa a praticar algumas coisas que até então você não conhecia, a espiritualidade, a meditação, trazer para o senso de coerência, de consciência e dar um novo sentido, a gente começa a ter capacidade de enfrentamento para situações adversas que nós vivenciamos. Mas o que fizeram comigo foi muito complicado, eu não tenho condições de sair, de me levantar sozinha. Eu sempre falo que nós não somos aquilo que fizeram conosco, né? Nós vivenciamos aquilo sim, mas a partir de hoje, com a minha consciência, com o meu córtex pré-frontal, eu tenho autonomia de batalhar por uma vida nova. Eu tenho autonomia de fazer novas escolhas. Coisas que pessoas que não têm esse córtex desenvolvido, que não conhecem, não se lançam ao autoconhecimento, talvez não tenham a capacidade. Mas nós estamos aqui para buscar mais conhecimento nesse sentido. E aí eu trouxe um pouquinho da nossa construção, né? Aqui tem o meinho, essas células redondinhas, uma delas foi, na verdade, a primeira, né? Então, espermatozoide, o óvulo, juntou, criou o zigoto, esse zigoto se transformou, e aí foram criando diversos tipos de célula que compõem o nosso corpo. Gente, eu confesso que tinha coisas que eu não entendia, tá? E eu fui entender um pouco mais de como aconteceu essa construção. E aí, vejam, olha os formatos das células. A célula hemácia, sanguínea, olha o formato dela, ela é responsável por toda a construção da nossa corrente sanguínea. Olha o formato das células do coração, é um outro formato.
O formato das células do nosso músculo é um outro formato, tudo oriundo de uma única célula. Agora, é tão impressionante que todas essas células que foram responsáveis por formar os nossos órgãos, elas têm também o seu DNA, tá? E aqui tem a célula, aqui vocês conseguem ver, células nervosas, que são os nossos neurônios. E dentro desse neurônio tem o nosso DNA. E quando a gente fala de epigenética, a gente percebe que há uma possibilidade de transformação, são marcas que são criadas em cima da nossa genética. Um neurônio pode ter marcas da epigenética? Pode, baseado na minha qualidade de vida. Uma célula do meu fígado, ela pode ter marcas de epigenética? Pode. Depende o que eu ingiro. Ingiro álcool? Cuido da minha saúde? Então, a forma que eu cuido pode gerar ou não metilações, marcas em cima dessas células, tá? E aí, de onde vem esse termo epigenética? A etimologia da palavra epi é sobre. Então, epigenética são marcas sobre a nossa genética. Ah, mas então é verdade que se a minha mãe teve câncer, por exemplo, eu tenho uma grande predisposição a contrair câncer também. No passado, bem presente, se defendia isso. Olha, você é aquilo que você carrega na sua formação, na sua sequência DNA. Hoje, não. Hoje é comprovado cientificamente que a epigenética, ela sobrepõe a nossa genética. Eu posso até ter uma predisposição de câncer, mas se eu tiver um estilo de vida saudável, se eu cuidar de mim, se eu cuidar do estresse que eu recebo, se eu tiver um cuidado com o meu corpo, se eu tiver um cuidado com os meus pensamentos, essa predisposição, ela poderá com certeza ser anulada. Porque a epigenética, ela está além, ela está acima. Então, veja, e aí nasceu, então, toda essa construção do nosso corpo. A gente viu muito sobre essa célula aqui, que é a célula nervosa, que são os nossos neurônios. E a gente percebe, e nós vamos ver no decorrer da apresentação, que esses neurônios, quando eles têm marcas, né, da epigenética, eles são alterados. Mas são alterados como? Por exemplo, Clara, estou vivenciando uma situação muito complicada e aí eu não estou sabendo lidar, o meu sistema, eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona esse sistema, ele é acionado, eu tenho uma carga muito grande de cortisol no meu corpo, então, células do meu neurônio, né, do meu cérebro, elas são alteradas. E o que acontece? Se ela é alterada, logo eu aí apresento um transtorno psicológico. Então, o transtorno psicológico, ele não vem do nada, ele não vem de um único estresse, ele vem de uma sequência de estresse. Essa sequência de estresse, que é considerada estresse crônico e não estresse agudo, ela vai gerar marcas, tá? E o mais importante na epigenética, essas marcas que eu, Clara, ocasiono nos meus neurônios, ou nas células do meu coração, ou nas células da minha musculatura, ou nas células de qualquer outra parte do meu corpo, ela alcança até a terceira geração da minha ascendência. Então, alcança a minha filha, se eu até então não tiver tido a minha filha, e alcança aí os meus netos também. Isso é o que é comprovado até hoje. Não se sabe se vai além, ainda permanece em estudos, né? Então, vamos continuar. E aí, para começar, eu quero contar uma historinha assim para a gente começar a situar. Qual é o estilo de vida que eu tenho? Qual é a forma que eu tenho de encarar os meus problemas? Será que eu realmente me prostro diante de algumas situações? Será que tudo que eu vivenciei, a gente vai observar na primeira infância, no útero da minha mãe, ou em algum momento da minha vida, da minha trajetória, tem me paralisado, tem me barrado, tem feito eu deixar de ser quem eu gostaria, quem eu nasci para ser, com o meu propósito, a minha missão? Então, essa história é para a gente pensar um pouco a respeito que tipo de vida que eu estou levando. Será que eu estou levando um estilo de vida que outras pessoas querem que eu leve?
Será que eu estou deixando oportunidades serem lançadas fora porque talvez eu não acredite em mim mesma? Então, eu quero contar um pouquinho a história que muitos já conhecem, né? A parábola do lenhador. Então, eles começaram uma competição. A princípio, o jovem rapaz procurou um lenhador muito experiente da cidade e falou, poxa, eu quero me tornar tão bom quanto você, o que que eu faço? Ele deu umas dicas. Em seguida, esse rapaz inexperiente já chamou o lenhador para uma disputa. E durante o corte, esse rapaz cortava muitos troncos, e às vezes ele parava e via que o lenhador estava sentado. E no final do dia, quando foram fazer a contagem, observou que o velho experiente lenhador tinha ganhado, tinha cortado mais troncos que ele ainda. E ele então falou assim, mas poxa, eu não entendo, porque algumas vezes eu parei para te olhar e você estava sentado. E ele falou assim, aí está a grande questão, porque todas as vezes que eu estava sentada, eu estava afiando o meu instrumento, eu estava amolando o meu machado, né? E aí ele falou, poxa, é verdade, porque todo esforço que ele estava desperdiçando era com uma ferramenta que não estava amolada. Então, isso é para realmente gerar é para gerar um insight em nós, assim, qual a área da nossa vida que nós precisamos amolar o nosso machado? É a área do autoconhecimento? Será que eu não sei o suficiente para ter a profissão que eu quero? Será que o que eu sei, ou talvez o que eu acho que eu não sei, é o que está me impedindo de conquistar aí um cargo de gerência, ser quem eu quero naquela empresa? Então, será que dentro da minha família eu estou sendo uma pessoa escravizada pelas minhas próprias emoções vivenciadas lá na primeira infância? Então, qual é a área que eu preciso amolar o meu machado, a minha ferramenta, que eu preciso me desvencilhar, que eu preciso tirar a roupagem e recomeçar, mas de uma forma mais assertiva? Desculpe. Então, não chama atenção mesmo. Às vezes a gente precisa de uns insights, de um estalo e falar, peraí, a minha atitude não está condizente. Se eu continuar agindo assim, eu não vou chegar até onde eu preciso chegar. Então, eu quis trazer essa historinha para realmente chamar atenção mesmo. Ah, mas eu sou uma pessoa experiente, a idade não quer dizer nada. Então, acho que essa experiência, ela é trazida para nós, com algumas vivências e com algumas tomadas de decisões que nós temos em algum momento da nossa vida, né? A partir do momento que a gente não prejudica ninguém, e essa mudança tem que ser a partir de nós, por que não fazer? Então, cabe aí essa reflexão para que a gente possa amolar o nosso machado e partir para cima, tá? E vamos lá, gente, tem bastante coisa, por isso que eu estou assim, correndo um pouquinho, mas se quiser perguntar, fique à vontade, tá? Eu só não garanto se eu vou saber responder, mas tudo bem. E aí, essa escolha também foi baseada em alguns atendimentos que eu fiz. Eu cheguei a fazer atendimentos de pessoas que apresentavam ansiedade, depressão, e a gente aplica alguns exercícios nessas pessoas, e elas, no final do exercício, eu sempre ouço algumas palavras como, nossa, que paz que eu estou sentindo, que leveza. Porque geralmente a gente vai para a primeira infância, acessa os momentos do trauma e ressignifica aquele momento. E é impressionante, porque a pessoa, ela carrega um trauma dentro dela durante toda a sua vida, e às vezes com 30, 40, 50 anos, ela ainda tem aquela menininha, aquele garotinho ferido dentro dela, que é aquele garoto que bota medo, que faz sentir inferior, que aquele garoto que lembra que o pai e a mãe não deu carinho, o pai e a mãe não deu conforto, não teve as bases, conforme Maslow nos mostra, as bases que supram as necessidades fisiológicas, né, emocionais, psicológicas, que vêm a estruturar essa criança para que quando ela chegue numa idade... Eu estou travando, gente? Não, pode ir, pá. Tá ok. Que quando ela chegue numa idade adolescência, adulta, e aí vai, ela se sinta aí empoderada para fazer o que é necessário, né?
E vamos lá, peraí, gente. Então, eu quis escolher esse tema para auxiliar e até melhorar mesmo quando eu estiver diante de um atendimento, de coach, uma palestra, o que quer que seja, eu consiga entender o outro lado, eu consiga entender quem está recebendo a mensagem, eu consiga entender, porque independente se estamos falando de profissão, independente se estamos falando de autoconhecimento, existe lá uma vida que tem a experiência e precisa de ser resgatado nessas experiências, muitas vezes. E aí eu trouxe toda essa conjunção que forma a nossa vida, forma-nos como ser humano. E a gente é composto por algumas dimensões, né? A dimensão física, a dimensão mental e psicológica, né? A dimensão emocional e essa dimensão espiritual, que é pouco falada ainda, mas agora, nos últimos tempos, com tudo que nós vivenciamos, com o período de Covid, com o medo de perda, com a incerteza de futuro, as pessoas acabaram se voltando para a espiritualidade, até as empresas já se conscientizaram nesse sentido, de que para se manter pessoas gerando resultado, para se manter pessoas dentro da empresa, para alcançar o objetivo dela, a pessoa também precisa estar alinhada aos seus propósitos, à sua missão de vida, e que muitas pessoas hoje negam, não aceitam algumas vagas, porque a missão e o propósito daquela empresa não é condizente à sua missão e ao seu propósito de vida. Então, a espiritualidade, ela está muito forte, tanto em algumas corporações, quanto na vida de muitas pessoas, quando vem esse vazio existencial, quando vem a incerteza, quando vem a busca de saber de fato quem se é, né? E aí eu trouxe essa importância da gente equilibrar esses pontos para que a gente fala, poxa, eu estou vivendo uma vida saudável. Vida saudável não é ausência de transtornos psicológicos. Vida saudável não é ausência de problemas. Mas vida saudável é um equilíbrio, é fazer coisas que sejam realmente equilibradas na minha vida, em todas as áreas dela. E aí eu coloquei alguns cases, conforme eu vou falando, eu vou trazendo alguns casos, e agora eu me lembro, por exemplo, a gente fala de questões psicológicas, eu me lembro de um atendimento que eu fiz, eu vou contar rapidinho, e aí vocês vão se encaixando, pô, isso acontece comigo, aconteceu com alguém, isso é verdade, isso está lá na primeira infância. Eu atendi uma moça uma vez que ela não teve as bases importantes na primeira, 5, 6, 7 anos, e ela cresceu buscando essas bases importantes, essa afetividade, esse carinho nos relacionamentos que ela constituía, nos relacionamentos amorosos. E ela estava num relacionamento tóxico. Por quê? Porque ela buscava naquele esposo tudo que ela não recebeu do pai, todo o carinho que ela não recebeu. E na verdade, era um relacionamento ruim, porque era um relacionamento formado por traições, e aí, nos atendimentos, em um dos momentos, ela contou que ela se desentendeu, ele foi para uma outra casa, e ela foi atrás, e brigou, e chamou a polícia. Quando a polícia chegou, ela alegou que ele havia dado um soco nela, e que a polícia deveria prender. Só que ela contando para mim, ela não se deu conta de que a temporalidade mental, que a nossa mente é atemporal. Quando recebemos um trauma há 10 anos atrás, e isso não foi digerido da melhor forma, né? A gente sente a emoção, mas tem que fazer a gestão dela para que vá para o sentimento da forma correta. Quando não se faz a gestão desse sentimento, fica o trauma instalado. E quando a polícia chegou, ela disse, olha, ele me deu um soco. Já fazem 4 anos que ele me deu um soco. E ele precisa pagar por isso. E eu preciso que vocês prendam ele. Mas ela falou de uma forma tão natural que ela não se deu conta de que ela estava totalmente e ainda traumatizada por uma experiência que ela tinha vivenciado há tempo atrás. Então, veja o poder da nossa mente e como a nossa mente é atemporal em muitos traumas, dores que a gente vivencia. E se a gente não trazer tudo isso para a consciência, trazer tudo isso para o planejamento, para o raciocínio, essa mente doentia vai continuar sendo a protagonista da nossa história, impedindo de nós sermos quem nós somos. Então,
Ah, mas isso é possível mudar? É possível mudar, trazendo a consciência, ressignificando esse trauma, é possível mudar sim, para que esse trauma que ela vivenciou se aloje da forma correta, que não venha trazer prejuízos na vida presente. Então, aí está um problema grande. Então, a mente dela, aí a gente pode dizer, da epigenética, os neurônios, alguns neurônios dela, do córtex pré-frontal, haviam recebido marcas de epigenética, e aí eles estavam, na verdade, digamos que, causando esse transtorno. Então, veja a epigenética na questão psicológica, né? Eu trouxe alguns dados. Ansiedade, o Brasil é o líder no ranking, lidera, em torno de 10%. Quase 1 bilhão de pessoas vivem algum tipo de transtorno mental. Em cada 100 mortes, uma é por suicídio, e geralmente por questão de depressão ou algum transtorno psicológico, tá? E o mais complicado de tudo isso, desculpe, é que o maior percentual são mulheres. Ah, mas por que são mulheres? Eu fui pesquisar. Porque mulheres têm uma quantidade de hormônios diferenciada dos homens. E aí a gente entende que as glândulas endócrinas, elas são importantíssimas também em quadros de depressão e quadros de ansiedade. E também essa questão de traumas e abusos que muito mais mulheres vivenciam em relação a homens. Então, a mulher, infelizmente, ela é mais afetada nesse quadro. E aí a questão, explicando um pouco melhor, né? Eu falei um pouquinho. Então, a genética é o DNA que a gente recebe. E a epigenética são expressões que são ocasionadas sobre esse DNA, esses genes, né? Sobre esse DNA. O DNA não é alterado. A sequência do nosso DNA, ela não é alterada, tá? Na verdade, com a ciência, hoje, quando se descobre que alguém, vamos supor, tem um câncer, e aí o câncer é uma alteração no DNA, já tem uma parte da ciência que ele corta aquele DNA e insere uma numeração diferente. Tem isso, mas a nossa sequência ela não é alterada. Agora, a expressão sobre os nossos genes, sim, alteram. E é como se fosse um código de barras. Eu quis trazer para ficar bem claro nas nossas mentes mesmo, esse poder da epigenética. Então, tá aqui, ó. A epigenética é uma ciência que estuda a hereditariedade das experiências dos pais que passam para os filhos até a 3ª geração. Aí a gente fala assim, mas são experiências vivenciadas na genética e são experiências também baseadas em trauma, também. Vamos supor que a minha mãe tenha vivenciado um trauma muito forte ou um trauma crônico na vida dela. Isso é passado para mim. Pode ser que eu não vivencie aquele mesmo trauma, mas o meu corpo vai reagir em determinadas circunstâncias. Então, é chamado da epigenética emocional. Ela também é passada de geração para geração. Então, está aqui muito claro para nós. De um lado, a pessoa que tem um estilo de vida saudável, e do outro lado, a pessoa que, infelizmente, não cuida para si, não tem esse amor próprio, não entende sobre a sua biologia, não entende a importância da espiritualidade, não entende que um estilo de vida melhorado vai levá-la a um envelhecimento, né, de uma forma uma longevidade mais saudável. Então, aqui é para ter uma ideia, realmente. Eu sou muito visual, tem coisas que eu preciso enxergar para poder memorizar melhor. Cada um é diferente, auditivo, sinestésico, eu sou muito visual. Então, e aqui eu trouxe, né? As marcas sobre os genes podem mudar o que eu recebi no meu DNA, que é chamado de metilação. A metilação são as marcas nesses genes. Essas marcas é tão impressionante que é como se fosse químicas sobre os nossos genes. Químicas que podem ser com a quantidade de carbono que vem a interferir na proteína que protege os nossos genes. Então, há toda uma mudança, né? Então, acho que é muito bacana quando a gente fala, mas eu não tenho qualidade de vida que seja legal para mim e tal. Mas o que isso representa?
representa a interferência, a minha responsabilidade sobre o meu corpo, sobre o cuidado que eu tenho. Quando eu pratico atividade física, eu estou fazendo com que vários hormônios venham a alcançar o meu corpo, me trazendo sensação, me trazendo calmaria, me tirando no nível de excesso de cortisol. Então, toda a parte bio é chamado de biopsicossocial espiritual. Então, toda a minha parte biopsicossocial espiritual é completa quando eu gero consciência sobre isso. E aqui embaixo está essa parte que eu disse que a ciência já explora de como tirar uma parte da minha sequência de DNA e fazer, eu vou chamar de uma cirurgia, o implante, eu não sei exatamente como funciona, mas alterando essa parte patológica que se encontra. É para todo mundo? Eu não sei. Aqui a gente não consegue generalizar. Tem pessoas que não nascem com predisposição de câncer, mas acabam adquirindo pelo seu jeito de viver. Tem pessoas que nascem, por mais que faça, por mais que tenham uma vida saudável, não conseguem inibir isso. Mas a ciência prova que o nosso estilo ela tem grande interferência sobre nós. E aí eu quis trazer uma fonte bem importante, que são chamados de filhos da fome. Na Holanda, no final da Segunda Guerra Mundial, em torno de 1945, vamos lá, deixa eu respirar. 1945, o que aconteceu? No finalzinho da guerra, na Holanda, veio uma tropa e fechou uma área da região sul da Holanda, fazendo com que qualquer tipo de carregamento de alimentos, de combustível, não chegasse até essa região. E eles ficaram aproximadamente 1 ano sem receber alimento. E naquela época, mulheres engravidaram. E essas mulheres levaram a sua gestação com uma quantidade que variava de 400 a 800 calorias. Nós precisamos em torno de 2.000 numa dieta para sobreviver. E mulheres grávidas sobreviviam com 400 calorias. Só que, assim, olha o que é epigenética. Ela foi privada de uma dieta adequada. Com essa privação, toda uma mutação genética aconteceu no corpo dela. E os filhos dessas mulheres e os netos foram estudados depois por cientistas que analisam essa questão da epigenética. E essas crianças apresentaram transtornos emocionais na fase adulta, apresentaram a questão da obesidade e apresentaram também a diabetes. O que eu quero dizer com isso? Essas mulheres, elas não tinham diabetes, elas não tinham transtorno psicológico e elas também não eram obesas, conforme o estudo. Mas as marcas metiladas nos genes delas ocasionou aí toda essa mudança na ascendência dela. Então, os filhos apresentaram e os netos também apresentaram, né? Então, veja aí a importância. A genética não foi o que sobrepôs, mas foi o estilo que ela recebeu sobrepôs sobre a geração. Tá? Gente, tiver dúvida, pergunta. E eu quis trazer essa parte dessa fase da ciclo de vida da borboleta para a gente entender e ficar bem gravado para nós. Por quê? Porque o ciclo de vida da borboleta, em todos eles, apresenta o mesmo genótipo, apresenta a mesma sequência numérica, sequência do DNA, a mesma, só que percebe que a forma é diferente, o fenótipo, ele muda. Por quê? Porque em cada fase, em cada ciclo, o ambiente foi diferente, o ambiente foi mudado, a alimentação foi mudada, o estilo dessas fases, estilo de vida nessas fases do ciclo da borboleta são mudados. Então, percebe que o DNA não é alterado, mas o fenótipo é alterado, né? Seria a nossa capa, seria aquilo que a gente apresenta. E aí também eu lembrei, o professor também conhece parte, a abelha rainha, né? A abelha rainha, ela se alimenta do quê? Ela se alimenta da geleia real, né, gente? Eu fui ver sobre isso também, eu fui super curiosa. Então, a abelha rainha, ela se alimenta da geleia real. A alimentação dela é diferente de todos os outros, né? Mas ela se alimenta, ela acaba sendo potente
e ela é responsável por todos as outras abelhas, né, que vão nascendo. Ou seja, a alimentação da abelha, que é a geleia real, a alimentação adequada, estilo de vida adequado, faz com que como é que chama, professora? Eu não sei, eu esqueci agora. Toda a organização das abelhas, dos operários, sejam fortes. Então, isso muda muito. A colmeia, né? A colmeia. Obrigada, JB. Muita informação. Então, toda a colmeia seja forte, sejam saudáveis, venham produzindo outras abelhas tão fortes e saudáveis através da alimentação, né? Então, olha a importância. E aí eu trouxe também essa parte dessa epigenética emocional. Nessa epigenética emocional, a gente falou já, né, sobre a questão do trauma e hereditariedade, e aí tem uma experiência que foi feita, eu acho muito legal quando a gente fala essa experiência, que a gente está trazendo ciência, a gente está trazendo coisas que foram testadas e comprovadas, né? Foram pegos algumas ratas, e deixa eu só lembrar, é isso mesmo, foram pegas algumas ratas que tiveram a sua cria. E aí, algumas ratas, elas lambiam bastante os seus ratinhos, diferente de outras que não esboçaram nenhum tipo de sentimento, aquilo que eu falei de bases na primeira infância. E percebeu-se que as ratas que lambiam, gerando muito sentimento, afeto, segurança, tudo que a gente precisa quando nasce, esses filhotinhos, quando cresciam, eles eram mais calmos. A gente pode dizer que eram mais resilientes, sabiam enfrentar as adversidades da vida, diferente dos ratinhos que não eram lambidos. E eu vou explicar por quê dentro da neurociência. Isso faz a gente perceber a importância do indivíduo de receber o carinho e a afetividade, porque a ausência disso gera traumas muito grandes na fase adulta. E ratinhos que recebiam carinho, geravam resiliência, tinham resiliência, que é algo que se adquire com as experiências da vida. E ratinhos que não eram lambidos, eles tinham dificuldades com a resiliência, apresentavam transtornos. E isso impactava muito na vida, né? E aí eu trouxe aqui, ó, do lado esquerdo, os ratinhos que eram lambidos e do lado direito os ratinhos que não eram lambidos. Aqui não tem a explicação. Mas aqui diz que tem uma parte do cérebro que quando é lambido, o que acontece? Quando é lambido, na verdade, de receber afeto, de receber carinho, o próprio corpo, né, uma parte do cérebro, a parte do hipotálamo, ela é responsável por buscar informação na corrente sanguínea de que tem uma quantidade de cortisol, mas esse cortisol não está elevado. Então, esses ratinhos têm uma quantidade boa de cortisol no sangue, fazendo com que eles não sejam estressados. Diferente dos ratinhos que não recebiam afeto. O próprio hipotálamo busca toda essa sensibilidade no sangue, ele percebe que ratinhos que não recebem afetividade têm uma grande quantidade de cortisol no sangue, né? No sangue vai para as áreas, e isso causa estresse. Isso faz com que um sistema esteja on e o outro sistema esteja desligado, que é o sistema receptor de cortisol, né? E a gente vai ver aqui. Aqui eu trouxe essa figura para a gente entender um pouquinho como funciona, que é a parte do eixo hipotálamo pituitário adrenal, tá? Então, o que acontece? Lá em cima está o cérebro, e na frente a gente conhece que é o córtex pré-frontal. Tem toda uma comunicação do cérebro que desce até essa área amarelinha em cima dos rins. Tá, gente? Isso é importante saber. Essa parte amarelinha em cima dos rins, dos dois rins, que é a nossa parte adrenal. É aqui que é produzido o cortisol do nosso corpo, tá? Então, o que dá para se entender? Que quando nós, ainda criança, recebemos afetividade,
toda a parte do receptor, ele controla a quantidade de cortisol que precisa ser produzido aqui em cima dos rins. E esse cortisol sobe para a parte do cérebro, distribui, ele não chega a afetar o nosso córtex pré-frontal, que é a parte que nos possibilita tomar as decisões mais assertivas para a vida. Quando nós somos negligenciados, tá, gente, como é o caso de muitos, esse receptor que produz o cortisol, ele não funciona. E aí o que acontece? A pessoa é estressada mesmo, mas estressada de gritar com todo mundo? Não, não é isso. É estresse no sentido de realmente se paralisar diante das problemáticas. Não tem essa parte do córtex pré-frontal que fala, não, peraí, essa situação você vai resolver desta forma, essa outra você vai resolver. Por que tem tanta gente traumatizada em algumas áreas? Porque o córtex não funciona como deveria. Porque essa parte do receptor de cortisol não funciona. E produz cortisol por uma longa jornada da vida, fazendo com que a pessoa tenha isso cronicamente no organismo. Isso muda tudo. Isso muda a epigenética, isso muda a qualidade de vida, e principalmente se eu não estou exercendo a espiritualidade aí. Então, veja aí a importância também de exercer a espiritualidade, até para poder sair dessa situação traumática de tanto excesso de cortisol no meu corpo. Então, aqui faz toda essa ligação, tá? O cortisol sai aqui de baixo e vai para o cérebro. Quando a pessoa recebe o carinho, ela tem a serotonina no corpo, ela tem um controle, ela tem um cérebro que funciona da forma que deveria, da forma que precisa acontecer, que são as bases primordiais da vida, que é o afeto, o carinho, a segurança, todo esse ensinamento que é primordial. E aí, gente, aqui eu vou passar rapidinho, que eu trouxe mais a nível de curiosidade mesmo, eu não sabia. Muitos conhecem só a parte de nutricionista, mas nós temos também nutricionista da área de epigenética, tá? Então, a epigenética nutricional, para vocês verem que o negócio é muito sério, que estuda como um indivíduo sem mutação aparente, fisionômica, tem a expressão gênica alterada em contato com algum alimento. Então, a nutricionista vai analisar, quando você se alimenta com isso, o que acontece nos seus genes. Há metilação, não há metilação, isso pode ocasionar patologia, não pode ocasionar patologia, tá? Mas, gente, parece ser muito complicado tudo isso, mas tudo isso vai interferir na nossa gestão emocional. Tudo isso vai interferir na forma, como diz o Daniel Goleman, como nós nos posicionamos diante de relacionamentos sociais, diante de entender, né, e ter essa gestão social, inteligência social para nós, e muitas vezes ter que fazer a gestão dessa inteligência entre pessoas também, tá? Tudo isso vai nos dar embasamento, vai nos fazer ser mais críticos, nos fazer ser mais coerentes. Então, essa epigenética, porque se eu estou bem, tudo em mim reverbera de uma melhor forma. Tem o nutrigenômica também, tá? Que é uma outra ciência, também vem tudo nutricionistas, que estuda aí como as substâncias que eu como interferem no meu genes. E a nutrigenética, na verdade, aqui ela vai estudar a questão de reduzir colesterol e tudo mais, tudo através de exame de sangue, análise, e vai fazer com que a gente mude aí a forma de se alimentar, tá? Uma coisa boba que eu estava pesquisando, o repolho é fortíssimo, assim, para a questão de longevidade, só que ele tem o tempo certo do cozimento, passou, ele perde a efetividade. Então, esses nutricionistas que analisam a nossa genética, eles vão nos conduzir da forma correta. E olha aqui, como é importante ver isso. Aqui são 2 ratinhos gêmeos, tá? Eles têm o mesmo DNA, mas olha, ele tem o mesmo genótipo, mas olha o fenótipo que aconteceu. Por quê? Porque eles foram separados e foram ministrados a ele dietas diferenciadas. Então, um recebeu uma dieta bonitinho,
que não houvesse metilação, invasão no genes. E o amarelinho, ele recebeu uma dieta totalmente errada. E para os ratos, os mais escuros são os mais saudáveis. Quando tem a pelagem alterada, são ratos que não são saudáveis. Então, veja, aqui foi simplesmente dieta e lugar onde eles permaneceram. Alterou totalmente o seu corpo, alterou totalmente a sua saúde, né? Então, de cá, o pelagem clara, ele apresenta problemas de obesidade, ele apresenta outros problemas de diabetes, diferente da pelagem escura. Alimentação e estilo de vida. E aí a gente entra um pouquinho mais sobre a parte da espiritualidade, que vai diretamente influenciar a nossa genética, mas influenciar positivamente, tá? Desde 88, a Organização Mundial, ela inseriu a espiritualidade como sendo essencial, como uma das dimensões do ser humano, prioridade, tá? E por que que é isso? Eu estava analisando a respeito, desde 1980, quando a pós-modernidade, que o país foi se tornando mais, depois da globalização, da instalação do capitalismo e tudo mais, o que aconteceu? Tudo veio como algo novo para a sociedade. E as pessoas da época, a população se sentia fragilizada, a população se sentia com temor, porque a globalização era novo, o capitalismo firme e forte ali era algo que gerava medo, assim como a gente vivenciou a parte da Covid, que gerou pessoas com problemas, com medo e tudo mais. E esse período pós-modernidade fez com que muitos se sentissem com o seu existencialismo fragilizado. Então, foi quando começou, de fato, a buscar uma busca incessante sobre o propósito de vida, sobre a missão de vida. Porque, assim, eu acredito que, muitas vezes, quando as pessoas se rendem à espiritualidade, é porque existe alguma área da sua vida que não está de acordo, ela não sabe em relação ao seu existencialismo, precisa se ajustar, se sente insegura, com receios e medos, e precisa fazer com que o seu propósito seja executado aqui na Terra. Então, baseado nisso, a espiritualidade ela foi colocada como algo assim primordial, tá? Então, a espiritualidade trata da busca humana por uma vida satisfatória, com sentido, descobrindo a natureza essencial de si mesmo e seu relacionamento com o universo. Lotufo Neto. A vida com sentido. Eu fui buscando algumas coisas que é importante para a gente meditar sobre a nossa. Vida com sentido é orientar a vida a algo além de questões materiais. É algo maior do que si próprio. Quando a gente se liga com algo espiritual, geralmente não é algo material e geralmente não está ligado a nós, mas está ligado com uma transcendência. Dependência a um poder superior ou um espírito. Cada um tem a sua subjetividade, singularidade nesse sentido. É um processo pessoal dirigido a relacionar com esse poder maior. E aí tem uma frase muito bacana que eu já citei aqui em sala, do Friedrich Nietzsche, que ele fala que é o amor ao destino, a aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos, né? O que isso quer dizer? A gente sabe que nós não temos o controle de tudo, não temos o controle da vida. E é geralmente quando nós perdemos o controle da vida, é que nós buscamos aí um sentido para ela. E geralmente nos declinamos, nos rendemos à espiritualidade nesse momento. E a espiritualidade ela tem um poder efetivo, por exemplo, psicólogos e psiquiatras já utilizam esse entendimento da espiritualidade nos seus tratamentos. Um psiquiatra, quando ele vai ministrar algum tipo de tratamento para alguém que tem problema, ele tem que saber também qual é a espiritualidade dessa pessoa. A gente não está falando de religião, embora muitas vezes eles perguntem a religião, mas a espiritualidade desse paciente dele. Por quê? Porque se chega um paciente com problemas de psicoses, por exemplo, ele tem que saber que a espiritualidade vai ajudar, mas em até um certo ponto, porque, de repente, muitas coisas podem se tornar um delírio. Então, ela é muito utilizada para tratamentos, tá?
foi constatado em pesquisas também, pacientes em fases terminais conseguiram ter uma qualidade de vida, mesmo que momentânea, muito melhor por utilizar da espiritualidade. Tá? Tamanha a importância na nossa vida. Isso aqui eu já citei em sala, mas eu coloquei só para reforçar também, eu falei alguma coisa sobre o abuso sexual na primeira infância. Ele gera grande impacto na fase adulta. Tá? E às vezes a gente acredita que isso está muito distante da nossa realidade. Às vezes estamos conversando com alguém, aquela pessoa sofreu abuso sexual e nós não sabemos. Tá? Quantas pessoas, quantas amigas, às vezes em atendimento eu descobria que tinha sofrido abuso sexual, que tinha sofrido abusos físicos na infância. E esse tipo de abuso, eles infelizmente geram fragilidade aí. Eles prejudicam, sim, essa resiliência. E a espiritualidade pode ser fortíssima aí nesse auxílio de reconstrução. Então, aqui já foi falado, né? Moral elevado, bem-estar psicológico, satisfação com a vida, afeto positivo, moral elevado, felicidade, melhor saúde física e mental. Né? Também observou que pessoas que praticam espiritualidade, elas se distanciam de questões de violência, delinquência e crime, e dependência como álcool e droga. Tem a ver com a epigenética? Totalmente. Tem a ver com qualidade de vida? Totalmente. Tem a ver com gestão emocional, relacionamentos sociais? Totalmente. Tem a ver com a formação do meu ser. Então, tudo isso auxilia da forma com que eu conduzo a minha vida, da forma com que eu gero empatia para as pessoas que estão ao meu redor. É muito interessante que a gente, num todo, tá? Isso vai para nós, até para a gente carregar na vida profissional, a gente tem um péssimo hábito de tecer julgamentos. A gente julga o tempo todo. A gente julga vestimenta, julga talvez um torcer de nariz, a gente julga o tempo todo, mas a gente não sabe qual é a história daquela pessoa. Às vezes a gente vai para o trabalho, a pessoa chega de cara feia, a gente não sabe o que ela viveu na casa dela. E a gente não tem a coragem de gerar uma empatia, uma inteligência social, uma inteligência emocional para fazer a diferença aí, não só na nossa vida, mas na sociedade onde nós estamos inseridos. Também é responsabilidade nossa. Deixa eu ver aqui. Tá. Essa parte aqui, gente, tem bastante termo técnico, mas eu acho bacana também saber, que é a parte do córtex cingulado anterior, tá? As pessoas falam muito de resiliência, mas o que é a resiliência, né? Resiliência não é apenas uma prática que você vai adquirindo de acordo com as experiências complicadas que você vive, mas a resiliência, ela é desenvolvida também através de uma comunicação que tem no nosso córtex pré-frontal com o nosso córtex cingulado que fica atrás dessa região. Quando há comunicação desses dois, auxilia na transmissão de hormônios e me faz sentir bem para enfrentamento das circunstâncias. Então, por detrás da neurociência, ela tem uma justificativa para que eu encare aí as circunstâncias com a resiliência. Agora, crianças, pessoas que sofreram esse tipo de abuso, vão ter mais dificuldades nesse sentido. Já falei sobre Daniel Goleman, né? A necessidade da gente desenvolver os nossos relacionamentos, essa gestão, a forma com que a gente se envolve com as pessoas, a forma com que a gente se ajuda e a forma que a gente faz com que esse ecossistema que a gente está inserido venha a ser melhorado a cada dia. Bom, gente, tudo isso, deixa eu ver, esse aqui é o último, não, depois eu vou falar mais uma coisinha. Tudo isso é para que eu trouxe longevidade, espiritualidade, como cuidar de mim, como não cuidar de mim, metilação, relacionamentos, traumas, vivências. Tudo isso faz parte do ciclo da vida. Tudo isso vai me ajudar a chegar no final, mas chegar no final de uma forma muito melhor, tá? Vai me ajudar a ter uma longevidade com qualidade de vida. E eu até quero dar uma dica. Há muito tempo atrás, na China, por exemplo, apenas quem era de famílias muito ricas tinham autonomia de consumir uma erva, deixa eu só lembrar o nome da erva, Jesus.
consumir uma erva que era responsável por alongar os talômeros, né? Não sei se vocês se lembram, eu quero mostrar. O que é esse talômero? Aqui. Essa partezinha aqui, esse xizinho que é o cromossomo, tá, gente? Essa parte das pontas, é a parte azulzinha, das 4 pontas do cromossomo, vocês estão vendo aí, né? O que eu quero dizer com isso? Essa parte azul, conforme a gente vai envelhecendo, é chamado de talômero, e esse talômero, ele é reduzido o seu tamanho, tá? Então, é minha responsabilidade fazer com que a minha forma de viver, o que eu me alimento e tudo mais, venha aumentar o tamanho desse talômero, independente da idade que eu tenha. Então, é como se fosse uma pontinha do cadastro, essa parte azul do cromossomo. Então, quando eu aumento o meu cromossomo, eu estou gerando uma longevidade mesmo para mim, tá? E aí tem uma erva, essa erva só poderia ser consumida por alguns chineses, tá? Tudo do oriental, né? E se alguém fosse pego consumindo essa erva, a pessoa era presa. Né? Hoje não, hoje a gente tem essa possibilidade, até o Dr. Lai Ribeiro, que ele indica, é possível manipular essa erva, tá? E consumir em torno de algumas gramas diariamente, que essa erva é responsável por aumentar esse talômero do nosso cromossomo, proporcionando aí essa longevidade para a nossa vida. Clara, aqui no Google diz que o nome dessa erva é astragalus. Obrigada, professor. Eu não estava lembrando aqui. E deixa eu ver, eu não anotei em nenhum lugar. É astragalus, perfeito. Astragalus. Essa astragalus, eu estou para passar no médico, pedir para ele dar a receita para eu manipular. Ela é comprovada cientificamente mesmo, ela é responsável por aumentar... Ela é milenar. Sim, exatamente. Aumenta a parte do talômero que é responsável pela longevidade. Então, tudo isso são informações que muitas vezes a gente não conhece, passa batido, a gente se coloca numa condição de adquirir muitas patologias por não conhecer, e se eu tenho problemas, eu vou ter dificuldade de me relacionar. Então, tudo isso faz parte da vida, tudo isso é essencial. É impossível falar de autoconhecimento, é impossível falar de gestão emocional sem entender como funciona a minha parte biológica, o meu sistema micro, tá? E para mim foi um desafio muito grande, professor. Foi um desafio muito grande, eu saio muito satisfeita dessa pesquisa que eu fiz a respeito de epigenética, porque a intenção era realmente trazer um pouquinho de informações para os colegas, para que eles também gerassem neles esse senso de responsabilidade e agentes multiplicadores, de auxiliar outras pessoas também nesse cuidado, que é tão essencial aí para a longevidade, ter uma vida mais saudável.